Olá, galera que está se preparando aí para o concurso de guarda municipal de Petrolina. Está ligado em todas as dicas do Geomatec. Vamos lá para a parte 2 da aula 3. Quem aí já assistiu a aula 2 sabe que nós resolvemos um probleminha, né, nessa aula, e vamos dar continuidade com a resolução de mais alguns problemas, para exercitar e entender melhor como aplicar essa técnica da resolução de problemas quando esse problema traz um contexto em que a ordem dos elementos não alteram a natureza desse conjunto. Beleza? Vamos lá? Vamos agora entrar nesse novo problema, que no problema anterior que nós resolvemos, tratava de uma situação semelhante, só que vamos ver qual é a diferença aqui entre eles. Ainda continuamos com o conjunto de 6 mulheres e 5 homens como possibilidades, certo? Ele quer saber quantas comissões, se são comissões, lembra? Quer dizer que se trata de um problema em que a ordem dos elementos não alteram a natureza. Eu quero continuar formando uma comissão com 5 pessoas, beleza? Só que nessas comissões agora vai ter que ter pelo menos 3. Qual é a diferença entre esse problema e o anterior? Está aqui no pelo menos. No problema anterior falava de exatamente 3. Se é exatamente 3, então quer dizer que eu não podia ter mais que 3 nem menos que 3. Teria que ser exato 3. Agora, quando vem o pelo menos 3, se tem pelo menos 3 mulheres, quer dizer que vai ter um problema que nós vamos poder ter 3 mulheres, que no mínimo, pelo menos quer dizer no mínimo 3. Se eu tenho 3 mulheres, mas eu quero um grupo com 5 pessoas, está faltando quantas pessoas para formar 5? 2. Então é porque os outros 2 vão ser homens. Então 3 mulheres e 2 homens. Mas também podemos ter, ao invés de 3 mulheres, podemos ter 4, porque o pelo menos quer dizer que, no mínimo, 3. Pode ter mais que 3, mas não pode ser menos que 3. Beleza? Então, 4 mulheres. Se eu tenho 4 mulheres, o grupo tem que ser formado com 5 pessoas, então é porque falta apenas uma e essa uma pessoa vai ser um homem. Mas eu também posso ter 5 mulheres. Só que se eu tenho 5 mulheres, eu vou ter quantos homens? Nenhum. Então, esses são os tipos de comissões que eu posso formar quando eu tenho pelo menos. O pelo menos quer dizer que, no mínimo, é essa quantidade. Se fosse pelo menos 4, então quer dizer que, no mínimo, teria que ser 4. Então, eu poderia ter uma comissão com 4 e 1, e a outra contagem seria a comissão de 5. Se ele falasse com pelo menos 5, nós só teríamos essa contagem aqui, que é com exatamente 5, beleza? O que eu já adiantei aqui? Quando nós estamos contando a condição com pelo menos 3 mulheres e 2 homens, nós já fizemos no problema anterior que para este caso nós vamos ter 200 possibilidades, certo? Se você não acompanhou bem aí o problema anterior, eu sugiro que vocês voltem a ele aí para praticar, beleza? Nós temos também aqui esse caso, em que nós temos 4 mulheres e um homem. Nós vamos agora, como nós já conhecemos essas possibilidades, vamos agora apenas calcular as que nós não conhecemos, que é essa possibilidade e essa daqui. Vamos contar separadamente, beleza? Então vamos lá. Eu tenho 6 mulheres e 5 homens. A comissão que eu quero contar é aquela que contém exatamente 4 mulheres e 1 homem. Então, nós vamos ter 1, 2, 3, 4 mulheres e 1 homem. Então, na minha primeira escolha, eu vou ter que escolher entre uma mulher aqui, entre as 6 mulheres. Então, observe que para a primeira escolha, eu tenho quantas possibilidades de escolhas? Eu vou ter entre 6 mulheres aqui para decidir qual delas vai ocupar essa primeira casa. Então, nós vamos ter 6 possibilidades. Definindo quem vai ocupar essa casa, vamos supor que tenha sido essa daqui, que ocupou a primeira casa. Restaram quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Ah, não. Escolhi nesse caso aqui uma outra mulher. Então, restaram-se quantas possibilidades agora? 4 possibilidades. E para definir a próxima possibilidade, considera-se que
nessa casa aqui, eu tenho escolhido outra mulher. E restavam agora quantas possibilidades? 3 possibilidades. Então, lembre-se que nós vamos sempre reduzindo em uma unidade. E para os homens, eu só posso escolher um homem. E esse homem eu tenho que escolher entre quantos? Entre 5. Então, eu vou ter 5 possibilidades. Aí, lembra que aqui nós não vamos só multiplicar, nós vamos ter também que dividir. Então, lembrando, quando nós tínhamos só 3 mulheres, nós começamos a escrever aqui do 3. Agora que são 4, nós vamos começar a escrever do 4. Então, 4, 3, 2, 1. E o homem, como é apenas um homem, nós vamos colocar apenas 1. Então, observe que essa quantidade aqui é referente à quantidade de mulheres que você está escolhendo. Se aqui tem 4 casas, você começa do 4. Se só tem uma casa, vai ser só uma, beleza? Então, olha que eu escolhi a primeira mulher, e a segunda, e a terceira, e a quarta, e a quinta pessoa, que era um homem. Como nós estamos usando o conectivo ir, quer dizer que nós vamos ter que multiplicar essas possibilidades, certo? E aí vamos usar aquele mesmo critério. Vamos procurar elementos que estão aqui em cima, que possam ser divididos pelos que estão aqui embaixo, beleza? Então vamos lá. Suponha que eu tenho aqui o 6. Quem eu posso escolher aqui embaixo para que eu possa dividir esse 6 pelo número que está aqui, no denominador? Eu posso escolher o 2. 6 dividido por esse 2 vai ser exatamente 3. Então, lembre, o de cima dividido pelo de baixo, ok? 6 dividido por 2, 3. Vezes, vezes, aí nós vamos poder considerar o seguinte, ó. Observe que esse 4, ele é igual a esse 4. Quando eu tenho um número aqui embaixo, que é igual ao número que está em cima, a gente pode cancelar. Então, cancela esses 2. E onde é que tem mais outra situação dessa? Aqui, ó. Eu tenho um 3 embaixo e um 3 aqui em cima. Então, eu também posso cancelar esse 3. Aí, resta apenas quem aqui? O 5. Onde esse 5 eu posso fazer 5 dividido por 5. E esse outro 5, né? Podemos fazer 5 também dividido por vai ser 5. Então, lembre-se, a gente divide aqui, mas a operação final que nós vamos fazer é a de multiplicação. Então, basta fazer agora 3 vezes 5 vezes 5. Nós vamos ter um total de 75 possibilidades. Qual seria o último caso que nós temos que contar? Isso mesmo. Um caso em que as comissões terão 5 mulheres e nenhum homem. Então, 1, 2, 3, 4, 5 mulheres. Então, quer dizer que nossos objetos de escolhas estão aqui, ó, entre as 6 mulheres. Então, para a primeira casa, nós vamos ter 6 possibilidades. Para a segunda casa, 5 possibilidades. Para a terceira casa, 4, 3, 2 possibilidades. Lembrando que agora temos que escolher os números que ficam embaixo. Por quê? Porque se trata de um problema que envolve comissões. E quando envolve comissões, quer dizer que a ordem dos elementos, elas não alteram a natureza desse conjunto, certo? E quando isso acontecer, nós vamos ter que também dividir as possibilidades. Se nós temos 5 mulheres, nós vamos começar a escrever aqui do 5. 5, 4, 3, 2, 1. E vamos usar aquele critério. Os números que estão em cima e embaixo, que são iguais, nós podemos cortar. 5 pode ser cortado com esse 5. Esse 4 pode ser cortado com esse 4. Esse 3 pode ser cortado com esse 3. E esse 2 pode ser cortado com esse 2. Restou apenas quem? O 6 e o 1. Um 6 em cima e um 1 embaixo. Que em uma fração significa que nós temos que fazer 6 dividido por 1. E 6 dividido por 1, nós já falamos que um número dividido por 1 é ele mesmo. Então, vai ser 6. Então, para esse caso, nós vamos ter 6 possibilidades. Então, vamos lá. Para o caso de 3 mulheres e 2 homens, 200 possibilidades. O caso de 4 mulheres e 1 homem, 75 possibilidades. O caso de 5 mulheres e nenhum homem, 6 possibilidades. Observe que nós tivemos que formar essa comissão, ó,
Como é que nós organizamos aqui esses casos? Nós podemos ter 3 mulheres e 2 homens, ou poderíamos ter 4 mulheres e 1 homem, ou poderíamos ter também o quê? 5 mulheres e nenhum homem. Observe que aqui coube que conectivo? O ou. Quando cabe o conectivo ou, qual é o princípio? É o princípio aditivo. Significa que nós temos que somar esses casos. Não é só contá-los, é também decidir o que vai fazer com eles depois. E aí você vai fazer a leitura, vendo se vai caber aqui o conectivo i ou. Como quem coube foi o ou, nós vamos ter que somar, que é como está organizado aqui embaixo, ó. Nós vamos ter 200 mais 75 mais 6, que é um total de 281 possibilidades. Beleza? Gostou? Se ainda ficou com alguma dúvida, gente, retornem o vídeo com calma, façam as anotações, mas não deixem de praticar, certo? Então, e aí, gostou, né? E aposto que está ligado em todas as dicas do Geomatec. Beleza? Se você está assistindo pela primeira vez, ainda não se inscreveu no nosso canal, então não perca essa oportunidade, inscreva-se agora e marque também o sininho para que você possa ser notificado nas nossas aulas, certo? Eu sempre que vamos postarmos um novo vídeo, você vai receber em primeira mão essa notificação. E vai poder estar sempre praticando e se preparando para esse concurso, beleza? Não se esqueça também de baixar as listas de exercícios que estão com um link aí na descrição dos vídeos e que você pode ter acesso também pelo nosso blog. Tá aí o endereço na telinha do vídeo, beleza? Caso tenha alguma dúvida, você também pode enviar um e-mail pra gente, tirando todas as suas dúvidas. E siga-nos no Instagram, sempre vamos estar postando novidades, principalmente sobre concursos, tudo dentro da área de matemática, das ciências em geral, beleza? Vamos lá? Tchau, tchau, até mais.